Olá, eu sou o professor Márcio Miguel e vamos dar continuidade ao processo de independência do Brasil. Pois então, nós temos uma fase que começa em 1816, que é quando Dom João VI decidiu receber um grupo de artistas franceses. Isso deu origem à chamada Missão Artística Francesa, que trouxe artistas renomados como os pintores Nicolas Teuny e Jean-Baptiste Debré, além de escultores, gravadores, arquitetos e outros especialistas. Além de ajudar na fundação da Escola de Artes, a atual Escola de Belas Artes da Universidade do Rio de Janeiro, os artistas produziram um importante registro da história do Brasil, bem como da natureza e do meio ambiente do país. Você pode observar essas duas imagens. A primeira imagem aborda a escravidão por serviço. Eles estão aí trabalhando em praça. E a de baixo mostrando o cotidiano da elite brasileira, no qual temos aí o jantar e o convívio com a escravidão que era tão presente. Outro ponto importante que nós temos seria a Revolução Francesa. Seria o nosso Estado com o objetivo de declarar a independência. Não é a primeira vez que um Estado tenta declarar a independência. Nós tivemos a província de Minas Gerais, que foi uma tentativa de declarar a independência, mas não passou da fase de conspiração. A segunda província que tentou declarar a independência foi a Bahia, mas também teve dedo duro e não passou da fase de conspiração. E Pernambuco, que foi a terceira província a pensar em declarar a independência, também teve um dedo duro, mas conseguiu passar dessa fase de conspiração, declara independência e passa 75 dias sendo o país de Pernambuco. Esta bandeira foi criada em 1817 e ela tem 3 estrelas, representando estados que apoiaram Pernambuco nessa luta. Hoje, a nossa bandeira de Pernambuco tem apenas uma estrela. Para que a gente possa entender esta revolução, nós temos algumas causas importantes. A primeira é que nós tínhamos naquela época a crise açucareira e de algodão. O açúcar ele estava em crise devido à concorrência com o açúcar das Antilhas. E o algodão estava em crise por causa da concorrência com os Estados Unidos. Além disso, nós temos naquela época altos impostos. Devido à corte portuguesa vir para o Brasil, aumentou os impostos para manter o luxo e a corte neste país. Por exemplo, naquela época, Pernambuco começa a pagar taxa de iluminação pública do Rio de Janeiro. Então, isso vai fazer com que a elite pernambucana fique muito descontente com a família real aqui no Brasil. Um terceiro tópico é que a elite local perdeu o poder político da província. Pernambuco tinha a elite no poder e, de repente, quando a corte portuguesa chega ao Brasil, o príncipe Dom João VI ele resolve trocar a liderança pernambucana por líderes portugueses de sua confiança. Então, isso vai trazer a insatisfação desse modelo. O quarto tópico é que, um ano antes da Revolução, ocorre uma seca severa aqui em Pernambuco, que atrapalha a economia e ainda piora a situação das pessoas. Uma boa parte começa a passar fome. E o último tópico seria a influência do iluminismo. Ora, o iluminismo já vinha aí lutando por essa base de liberdade, igualdade e fraternidade. Tanto é que a Revolução Pernambucana também é conhecida pelo nome de Revolução dos Padres, pelo fato de que os padres foram um dos responsáveis por trazer as ideias iluministas. Outro grupo importante que trouxe as ideias iluministas para o Brasil foi o grupo da maçonaria. Então, se você prestar atenção, a Revolução Pernambucana ela foi uma revolução de elite. Foi a elite que participou de todo o movimento. E aí outras influências importantes ligadas à proposta do iluminismo, nós temos a independência dos Estados Unidos, o primeiro país da América a declarar a independência.
Depois nós temos a emancipação política da América Espanhola, também foi um ponto importantíssimo. Nós temos diversos estados declarando independência aqui na América. E o terceiro tópico seria a Revolução Francesa, que serviu de base para acabar com o absolutismo dentro do sistema europeu. Pois então, Pernambuco ele vai ter um projeto político que vai anistiar os presos políticos. Quem quiser pertencer a esse novo país chamado Pernambuco pode ficar nele, caso contrário, seria expulso. Nós temos a proposta de montar uma república aqui em Pernambuco, lembrando que é uma república elitista. A abolição dos tributos reais, nós temos extinção dos títulos de nobreza, e agora começam algumas confusões, que é relacionado à escravidão. Nós sabemos que o projeto político de Pernambuco era um projeto elitista, tanto é que quem vai participar do poder basicamente vai ser a elite do comércio, a elite agrícola, sobretudo canavieira. Eu vou ter os magistrados, padres e militares. São esses 5 grupos que sobem ao poder para implantar o projeto político pernambucano. E aí, nós sabemos que a influência de Pernambuco, como você pode observar no mapa, ele extrapola os limites da nossa província, pega aí um pouco da Paraíba e do Ceará, e a revolução ela não dá certo porque nós tivemos o despreparo dos chefes da revolução. Isto é, não teve tempo de preparar a revolução. Não tinha armas, não tinha pessoas. O Pernambuco não recebeu nenhum apoio externo. Mandou pessoas para buscar apoio nos Estados Unidos, comprar armas na Filadélfia. Nós tivemos pedido de apoio à Argentina, à Inglaterra, mas nenhum desses países quis ajudar ou reconhecer a nossa independência. Outro problema gravíssimo foi o desacordo sobre a escravidão. A elite pernambucana não queria acabar com a escravidão. Logo, não chamou esse grupo para compor o exército pernambucano e lutar contra os portugueses. Nesse caso, o empenho da repressão. Portugal vai mandar tropas por terra e por mar. Outro ponto importante é que os canavieiros, que hoje é o estado de Alagoas, se voltam contra os pernambucanos e apoia Portugal nessa empreitada. Neste mapa, você pode ver então as tropas monárquicas enviadas da Bahia, que vai passar por essas terras que hoje é Alagoas, e ainda vem uma frota naval do Rio de Janeiro que vai cercar o Recife. Nesse caso, as lideranças são presas, alguns são acusados, outros mortos, e a revolução ela é abafada e dura 75 dias. Como punição para Pernambuco, ele teve uma perda territorial. Como você pode observar no mapa, foi criado o estado de Alagoas. No mapa você pode ver com o nome de Comarca de Alagoas, desmembrada em 1818. Essa então foi uma das consequências da Revolução Pernambucana, foi perder território. Pois então, nessa confusão que está acontecendo nesse processo de independência, alguns estados querendo declaração de independência, outra situação problemática que Portugal tem que controlar vai ser uma revolução do Porto que acontece em Portugal. Depois da morte da rainha I, o Dom João foi coroado rei de Portugal em 1818, assumindo o título de Dom João VI. O novo rei passou a receber uma pressão ainda maior para retornar a Lisboa, mas o monarca insistia em permanecer na América. Nessa mesma época, surgiram em Portugal grupos defendendo o fim do absolutismo e exigindo a transformação de Portugal em uma monarquia constitucional. O movimento, que se iniciou na cidade do Porto, cresceu, ganhou adeptos e vários setores da sociedade rapidamente se espalhou pelas cidades portuguesas. Em Lisboa, uma junta
provisória, assumiu o poder e convocou o parlamento, que não se reunia desde 1689, para elaborar a primeira Constituição da história de Portugal. É a esse movimento de criar uma Constituição que ganha o nome de Revolução do Porto. Então, se você prestar atenção, tanto na antiga colônia, que vai ser chamada de Brasil, e em Portugal, nós temos influências iluministas, essa proposta de liberdade, igualdade e fraternidade. Diante disso, nós estamos aí caminhando para a nossa independência. Diante de tanta pressão, nós temos o retorno de Dom João para Portugal. A estratégia dele era fazer com que o Brasil, aos poucos, fosse desconstruindo toda a estrutura que foi montada, política e econômica, para que a gente pudesse voltar à condição de colônia de Portugal. Isso, então, vai animar os ânimos aqui no Brasil e dois grandes grupos serão formados: o Partido Brasileiro e o Partido Português. O Partido Brasileiro vai colar em Dom Pedro e vai pressionar ele a ficar no Brasil. Os caras vão conseguir juntar mais de 8.000 assinaturas para pedir que Dom Pedro fique. É o famoso 9 de janeiro de 1822, o dia do fico. No caso aí, diante de tanta pressão, o Dom Pedro anuncia que vai permanecer no Brasil. Isso foi um ponto muito importante para que a gente pudesse consolidar e ganhar mais liberdade perante Portugal. Ele se empolga e em 4 de maio de 1822 ele lança uma lei chamada Cumpra-se, isto é, qualquer lei que venha de Portugal só valerá se o príncipe disser cumpra-se. Pois então, poucos meses depois, em junho, o príncipe regente convocou uma Assembleia Constituinte para elaborar uma Constituição para o Brasil. Finalmente, como os portugueses continuaram exigindo seu retorno, em 7 de setembro de 1822, o Dom Pedro declara independência do Brasil. 3 meses depois, foi coroado imperador com o título de Dom Pedro I, oficializando dessa maneira a criação do mais novo Estado independente da América. Nesse caso, nós temos aí duas imagens que foram produzidas bem depois da nossa independência, mas que retrata esse momento. A imagem do lado direito é o famoso Grito do Ipiranga. Você pode observar aí toda uma ideia, o imaginário criado pela nossa independência. E nós sabemos que não foi bem assim, com esse modelo, com essa imponência toda que Dom Pedro declarou a nossa independência. Perceba então que é criado todo um mito sobre o processo de independência. A imagem do lado esquerdo, você está vendo aí Dom Pedro caminhando entre o povo e as pessoas participando. Pessoal, sabemos que a população não participou do processo de independência. Um erro histórico nessa imagem do lado esquerdo é colocar a população apoiando e declarando a nossa independência. O Brasil declara independência, mas ainda fica como um país que tem monocultura, escravo e latifúndio. Essas são as heranças que o Brasil vai ter. Ora, a gente sabe que a escravidão permanece, os pobres continuam do mesmo jeito, então não há grandes alterações com o processo de independência do Brasil. E, claro, sabemos que isso não vai ser aceito de bom grado de Portugal. Dá início, então, ao que nós chamamos de Guerras da Independência. Sabemos, então, que a proclamação da independência não agradou a todos. Outros setores da elite mantiveram-se fiéis à Corte de Lisboa. Essa situação se evidenciou principalmente nas províncias da Cisplatina. Você pode observar aqui no mapa, no sul do nosso continente, nós temos essa região. Tivemos ainda conflito na Bahia, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará. E todos esses conflitos são baseados nesses dois grupos. O exército, que era português, ele acabou rachando e ficou um modelo que seria o exército brasileiro versus o exército português.
E claro, nós sabemos que para cada região dessa, o governo brasileiro acaba ganhando o apoio de mercenários estrangeiros que consegue conter essa resistência e derrotar as tropas do Império. A vitória das tropas governamentais impediu que o território brasileiro se fragmentasse, diferenciando do que ocorreu na América Espanhola. O Brasil que nascia continuava, como eu disse para vocês, com o mesmo modelo, fundamentado no grande latifúndio, na monocultura voltada para a exportação e sustentada, é claro, pela mão de obra escrava. As antigas elites continuaram com os principais cargos políticos administrativos e o Brasil permanecia uma monarquia, ainda que organizada a partir de uma constituição.